vamos a uma situação hipotética. Digamos que uma pessoa que estuda direito ou estuda política tem o desejo de conhecer o livro Da Arte da Guerra de Nicolau Maquiavel. Vamos lá. Mano, tava precisando de um livro, ó. E aí eu falo, que livro, irmão? E aí essa pessoa responde, Da Arte da Guerra, do Nicolau Maquiavel. Conhece? Aí eu, mano, coincidentemente eu tenho esse livro. Ele, mentira. Mas por que tu tem esse livro, cara? Tipo, o que deu na tua cabeça pra comprar esse livro? Eu peguei uma disciplina na universidade de História das Ideias Políticas e Sociais, que nela a gente teve que ler O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E aí, pra não ficar só nesse livro, eu também comprei outro pra me conhecer um pouco mais sobre esse cara, né? O próprio Nicolau Maquiavel. E aí, o que eu achei foi esse, Da Arte da Guerra. E tipo assim, esse livro ele é dividido em livros. Tanto é que o livro que eu estou lendo, inicialmente, é o livro primeiro. E são 7 livros. Ou seja, é um livro que tem 7 livros dentro. Só que não confundam, não é uma bíblia, uma biblioteca. Ele é um livro que os seus capítulos se designam como livro primeiro. Entenderam? É mais ou menos assim. Então, vamos lá. Como eu estou lendo o livro primeiro, eu tenho propriedade para falar apenas sobre o livro primeiro. O livro primeiro, ele especificamente fala sobre como é montado uma milícia. E aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, como é o que é uma milícia? Basicamente, milícia, ele é o princípio de um exército, certo? É como você vai montar o que você vai caracterizar posteriormente como exército. Então vamos lá, digamos que você é um comandante de um país, um rei ou um príncipe ou mesmo um governador, né? Porque aqui o Maquiavel ele escreve esse livro para pessoas que comandam países, pessoas que comandam estados. E como ele é de uma época específica, né, o século XVI, nessa época não existiam muitas repúblicas ou mesmo muitos governos que eram caracterizados como republicanos, e sim estados monárquicos. Então, basicamente, ele direcionava os seus estudos, as suas formas de pensar, as suas formas de idealizações para as monarquias. Então, vamos lá. Digamos que você é um príncipe. E aí você vive num estado de paz. Essa é a primeira situação hipotética. Ou mesmo você é um príncipe e vive num estado de guerra. Essa é a segunda situação hipotética. Então, vamos para a primeira. A primeira situação hipotética é que você vive num estado de paz. Você, como um bom e articuloso governante, bom e articuloso príncipe, já pensa no estado de guerra posteriormente. Ou seja, você está num estado de paz, mas com certeza em algum momento vai ter uma guerra. Então você precisa articular uma milícia. E para isso você precisa ser uma pessoa que pensa, que age com 2 passos na frente e ao mesmo tempo com 5 passos atrás. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que pensar no que você vai fazer. Você tem que agir como um bom comandante. Um bom príncipe é um bom comandante. E isso ele fala lá em Um Príncipe, do próprio Nicolau Maquiavel, né? Uma obra citando outra obra. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem que ter a noção de que uma milícia, ela tem que ser bem escolhida. E existem 2 formas de escolher uma milícia. Quando já existe uma milícia em um estado, você escolhe jovens de 17 anos. Quando não existe uma milícia, você precisa escolher entre jovens de 17 e 40 anos. E isso a gente ainda está na situação hipotética da milícia num estado de paz. Ou seja, num país que tem paz. Agora, quando você pensa numa milícia em um estado de guerra, é outra história. Numa milícia num estado de guerra, você precisa pensar em diversos fatores. Por exemplo, a gente já sabe que para escolher e formar uma milícia, você precisa pensar se o estado já existia uma milícia antes
ou se o Estado vai criar uma milícia do zero. Se o Estado que está em guerra já tinha uma milícia antes, você realmente precisa convocar jovens de 17 anos. Porque os de 40, ou mesmo dos 17 aos 40 anos de idade, já estavam inscritos, certo? Tipo, já foram convocados pelo próprio exército. Então, os jovens de 17, eles vão ser recrutados para ajudar. E aí também você precisa pensar no tipo de ofício que esses jovens fazem, nos ofícios que os jovens estão ocupados em fazer. Então, tipo assim, pensa comigo. Digamos que você forma um exército no estado de guerra e você precisa mandar essas pessoas, esse exército, para o fronte de batalha. E aí essas pessoas só têm o exército como ofício. Isso não é bom para o estado, porque quando você tem um exército que é formado apenas por pessoas que dependem do exército, o seu estado é enfraquecido. Ele fica à mercê de ou um golpe de estado, ou necessariamente ele não consegue arcar com seus próprios meios de sobrevivência, né? Porque o exército, ele precisa ser um meio temporário e não um meio por si só. E além disso, o ofício que os membros do exército precisam ter é exatamente o ofício de camponês. Por que de camponês? Porque os camponeses que vivem no ambiente rural, eles estão acostumados a caçar sua própria comida, a ter a sua própria horta, a plantar, a construir suas próprias casas, a sobreviver a ambientes mais hostis do que as pessoas que vivem na cidade, que de certa forma vivem em suas casas, dependem mais do Estado, enfim. Então, as pessoas corretas a serem conduzidas e a chamadas a fazerem parte de uma milícia e posteriormente de um exército são camponeses. Claro, dependendo de um estado de guerra total, onde você não pode ficar escolhendo, o ofício pouco importa. Mas quando se trata de um estado de paz em que posteriormente vai haver uma guerra, então você precisa pensar com prudência, caracterizar o que você vai fazer agindo como um verdadeiro comandante, certo? Então basicamente é isso que o livro 1 fala, do Nicolau Maquiavel, da Arte da Guerra, e ele faz especificamente um diálogo entre duas pessoas que são conhecidas como o Cosme e o Fabrício. Eu não sei se essas pessoas existiram, se o Nicolau Maquiavel quis falar sobre pessoas que existiram, ou se essas pessoas são pessoas criadas para apenas a narrativa. Porque é uma narrativa de, nossa, o Cosme pergunta, o Fabrício responde, o Fabrício pergunta, o Cosme responde. E eles estão conversando debaixo de duas árvores, debaixo de árvores que inicialmente são o meio de conversa deles. Eles simplesmente se questionam, tipo assim, nossa, os nossos antigos antepassados, que no caso são os romanos, que é uma coisa que eles citam muito aqui, são os romanos, os antepassados dos homens modernos, eles descaracterizam completamente a era anterior, que é a era medieval. Eles adoram falar que se os romanos, que foram guerrilheiros, eram pessoas que lutaram para conquistar o seu império, tivessem deixado como herança, ao invés de lindas árvores, eles tivessem deixado as formas de batalha, as guerras e tudo, os homens de hoje, que no caso os homens da era moderna, os homens contemporâneos ao Nicolau Maquiavel, ou mesmo aos Cosmo e Fabrício, eles seriam mais bem preparados do que eles são, né? Porque eles falaram inicialmente que os homens gostavam muito da agricultura e gostavam muito da forma de plantar que os romanos tinham. E aí assim se desenrolou essa conversa toda de arte da guerra, de formar uma milícia e assim sucessivamente. E esse livro 1, ele fala especificamente sobre isso. O livro 2, ele vai dar continuidade, assim como o livro 7, o livro 6, o livro 5, o livro 4, o livro 3 e, por fim, o livro como um todo. Basicamente, eles estão conversando sobre essa questão de como fazer uma guerra. Da arte da guerra.